hackearam o Yuri Dev. Vamos reagir ao último vídeo do Yuri Dev, onde ele desafia hackers a hackearem o seu site. Então, vamos lá. Tô com o vídeo aqui. Lembrando, eu sempre deixo o link dos vídeos que eu assisto aqui na descrição. Dá uma olhada lá no canal do Yuri Dev, o cara é fenomenal. Todos os vídeos são top demais, então deixa o like lá no vídeo dele, segue ele lá também. E também se inscreve aqui no canal da Solid. Bora lá? Vamos dar o play. Eu tô um bom tempo analisando golpes e finalmente decidi fazer o meu próprio, porque a YouTube não paga bem, sabe como é que é. Só que em pouco tempo tinham hackeado meu site e estragaram absolutamente tudo. Mas calma. Tudo fazia parte de um CTF, um Capture the Flag, que a gente fez na nossa comunidade do Discord. E se você não sabe como é que funciona, eu criei um sistema, nesse caso uma bet, e deixei 5 vulnerabilidades que vocês tinham que encontrar, com uma premiação valendo R$200 e um plano Pro da Square Cloud pra cada. E no final, encontrando uma extra que eu não tava esperando, de novo. E vale lembrar que essas vulnerabilidades, mesmo que nesse caso tão nesse ambiente de mentira, já aconteceram muitas vezes em sistemas reais. E claro, esse CTF foi patrocinado pela Solid. Então se você quer se tornar um hacker ético Ó a Solid aí aparecendo. conquistar certificações que realmente abrem portas, a Solid One tem o caminho certo para vocês. E tem mais. Ao se inscrever, você passa a fazer parte do Solid Hunter, que é um banco de talentos que conecta os hackers a vagas exclusivas em empresas no mundo inteiro. A Solid é o lugar ideal para começar do zero. Você vai ver os fundamentos, Linux, criptografia, ataques Wi-Fi, análise de malware, assembly e muito mais. O link está no primeiro comentário fixado e já vou falar um pouco mais sobre. Essa aqui é a plataforma. Ó, Eu tive que fazer algum top demais, hein? Então, se o Yuri Dev falou, tá falado. Mas é isso, cara. Solid One, uma única assinatura onde você vai ter acesso a todo o conteúdo que realmente vai te colocar no nível profissional. Você vai se tornar um profissional, um pentester certificado. Pô, valeu demais, Yuri Dev. Vamos lá, vamos continuar com o vídeo aqui. uns ajustes no design para deixar amigável para o YouTube não reclamar. Mas durante o evento, a interface estava igualzinha a de um tal de John. E aqui tem 3 jogos, que eu vou explicar ao longo do vídeo. Quando você cria uma conta, automaticamente já recebe 10 de saldo para poder ficar jogando. E óbvio que não é saldo real, não tem como depositar nem como sacar nesse site. Agora, vamos ver o que eles encontraram. A primeira vulnerabilidade foi descoberta pelo Samuel no Será que o Yuri criou do zero o Vamos ver site o ou usou algum... Deve ter algum template de bet. Você só instala ali e já tem alguns joguinhos, né? 23, e é um account takeover. Dentro da plataforma existe uma aba de afiliados, que quando você se registra para ser um afiliado, passa um nome, e-mail e a senha, e o sistema retorna o seu Affiliate Token, que é um JWT. Por enquanto, tudo normal. É assim que o fluxo devia funcionar mesmo. Só que aí vem o primeiro comportamento estranho. Você pode criar várias contas de afiliado com o mesmo username. Teoricamente, isso não tem nenhum impacto direto, porque a página dos afiliados não tem nada, e não tem nenhuma regra que o username deve ser único. Mas quando a gente analisa o payload do token do afiliado, dá para perceber que é idêntico ao do usuário normal, que o único dado que tem é o username. Ter o payload igual não é um problema. O problema é se o secret usado para assinar o token for o mesmo. Se for igual, aí já era. Daria para autenticar como qualquer usuário só gerando um token com o username dele. Então vamos ver se o secret é o mesmo. Fenomenal. Muita gente se confunde quando está estudando token JWT. Você consegue ver todas as informações que o token guarda, porém você não consegue modificar. Se você consegue modificar uma informação dessa, por exemplo, utilizando de ataques como non-algorithm, você consegue simplesmente tirar o algoritmo de criptografia e se lá no back-end não estiver sendo feita essa validação, o token é aceito. Não tem algoritmo de criptografia, não precisa de secret. Beleza, ele vai pegar aqueles dados ali e vai acreditar que você é o usuário de mim, que você é o usuário tal, o usuário que você colocar ali. Porém, quando existe a criptografia, sem esse secret, você não consegue garantir que esse JWT é íntegro. Então é uma assinatura de integridade. Que o único dado que tem é o username. Ter o payload igual não é um problema. O problema é se o secret usado para assinar o token for o mesmo. Se for igual, aí já era. Daria para autenticar como qualquer usuário só gerando um token com o username dele. Então Isso vamos ver aí. se o secret é o mesmo. Para isso, eu vou criar uma conta de usuário normal, com o nome vítima, e em uma outra aba, criar um afiliado com esse mesmo nome. Agora é trocar Outra coisa, você consegue fazer força bruta também para quebrar um secret. Né? Um secret fraco, né, te permitiria criar tokens, forjar tokens e autenticar na conta de qualquer pessoa. os cookies para ver o que acontece e funciona. Eu tô logado no usuário vítima, sem nunca ter digitado a senha dele. Eu sei, você pode estar pensando... Ah, mas isso é meio viagem. Difícil ter isso em um sistema real. Isso aí acontece muito, muito, muito. Até em bug bounty, que já passa por um monte de testes, já vi casos de problema de reutilização de secret de token JWT, tá?
Teria que ter a parte de afiliado separado com um token idêntico, muito difícil de acontecer. Mas não é bem assim. Em um sistema real, você pode acabar encontrando a parte de homologação, que é basicamente a cópia do site inteiro, onde os devs fazem os testes. Normalmente, o banco de dados desse ambiente é diferente do de produção, então a tabela de usuários costuma ser completamente diferente. Agora imagina, você cria uma conta nesse ambiente, e eles usam o token da mesma forma, e pior, usam o mesmo secret em todos os ambientes. Assim, você pode simplesmente criar um token com qualquer usuário e entrar E na conta dessa reutilizar. pessoa. Claro, depende muito de sistema para sistema. Como um token faz referência ao usuário, se for via ID, username, e-mail, mas isso já aconteceu antes. Isso aqui, esse tipo de problema acontece quando. Porque você vê por aí, pô, utilizar tokens de sessão com JWT, você vai ter vários benefícios, pô, você não precisa ficar aguardando a sessão do usuário dentro do banco ali, é um token que tem tempo de expiração, você consegue controlar tudo isso, toda a parte de controle de acesso também acaba sendo facilitada. Porém, se a pessoa que está implementando aquilo realmente não conhece, não domina aquela tecnologia, muito provavelmente vai acabar criando uma falha na implementação, mesmo que seja simples. E isso acontece o tempo todo. Foi encontrado pelo AUF, esse nome aqui, 1 minuto depois. Essa foi sempre ganhar no jogo Mines. O interessante é que isso foi uma vulnerabilidade real, que deixava você sempre ganhar no jogo Mines. E o mais interessante é que isso foi uma vulnerabilidade real que aconteceu em algumas bets. O Mines funciona assim. Você escolhe o quanto que quer apostar, o número de minas que vai aparecer no tabuleiro e vai clicando nas caixinhas. Enquanto a bomba não aparecer, você ganha dinheiro, mas quando clica em uma bomba, perde tudo. Assim que o jogo começa, a requisição manda só o valor apostado e a quantidade de minas. E se você tenta passar um número inválido, seja negativo ou quebrado, em qualquer um desses inputs, o servidor não vai aceitar. O problema aparece quando você seleciona uma caixa. Aí o navegador manda o ID do jogo e a posição da caixa, que vai de 0 até 24. A primeira caixa é de número 0, depois 1, e vai fazendo isso até chegar no 24. E se você tenta mandar um valor fora desse limite, tipo -1 ou 25, dá erro. Mas se você manda um número fracionado, tipo 7.5, o servidor aceita. E nenhuma das vezes que você envia esse número vai aparecer a bomba. Basicamente dinheiro infinito. E se a gente for pensar como que o servidor está validando isso, primeiro ele vê se o número está entre 0 e 24. Depois acontece um if se o número que o usuário passou é um lugar que tem bombas. E como as bombas estão em número inteiro, quando a gente compara com o número que tem um valor fracionado, sempre vai ser falso. Então o usuário nunca vai selecionar uma bomba. No minuto 49, o Aviator, que já tinha ganho o primeiro CTF que teve, encontra uma vulnerabilidade extra, que eu não estava esperando. Race Condition dentro do Mines. Essa vulnerabilidade Race Condition. Race Condition é uma falha que eu sempre recomendo para a galera que está iniciando em Bug Bounty. É uma falha que não é muito difícil tecnicamente você testar, pô, enviar várias requisições ali em paralelo, num cupom ou algo assim, para tentar duplicar uma ação na aplicação. Enfim, são vários e vários contextos. E cara, esse tipo de vulnerabilidade passa batido dentro do Bug Bounty, em pentest. Então tem que ter atenção nesse tipo de coisa também. Você vai encontrar um monte de cenário de exploração de Race Condition, que é uma falha extremamente simples, antiga pra caramba, e que tem até hoje em diversos cenários, cara. Vamos lá, deixava vamos você ver iniciar aqui. a partida de Mines, mesmo quando você não tinha dinheiro suficiente. Eu já expliquei Race Condition aqui no canal várias vezes, e se você quer entender direitinho como que funciona, assiste esse vídeo aqui. Na prática, Deixa eu ver o vídeo ali, depois vou no canal assistir também. várias vezes. E se você quer entender direitinho como que funciona, assiste esse vídeo Vulnerabilidades mais comuns em apps, muito boa. E aqui. realmente é uma falha Na muito, muito comum. Mesmo sendo comum, cara, muita gente deixa passar isso. Muita gente deixa passar. prática, o que o Aviator fez foi enviar várias requisições simultâneas ao mesmo tempo, todas tentando iniciar um novo jogo de Mines. E a cada nova requisição que chegava no servidor, todas elas consultavam o saldo antes de atualizar, então o servidor achava que ele tinha dinheiro suficiente e deixava jogar. O estranho é que eu tinha usado transactions, justamente para evitar que isso acontecesse. Resumindo, ou todas essas carries aqui funcionam juntas, ou nenhuma delas funciona. Então se você não tinha saldo, era para o sistema negar o acesso, certo? Bom, tudo que acontecia aqui dentro funcionava perfeitamente de forma atômica. Mas eu tava pegando o saldo do usuário antes da transaction. Sem comentários. E para resolver isso, eu precisaria só de mover essa linha. Em 1 hora de desafio, o Gui Acontece, acontece. encontra uma outra vulnerabilidade. Agora Aposto que foi de propósito. O Yuri Dev colocou aquilo ali de propósito. Foi uma falha do CTF, pô, pra a galera encontrar. no jogo Double, que deixava você ver o resultado antes mesmo de apostar. O Double é aquele joguinho lá que você tem que apostar em uma cor, se você acerta multiplica o saldo e se você erra perde tudo.
Quando a gente observa as requisições, só existe uma chamada para a API, enviando o amount, color e a seed. E a resposta da API é só ganhou ou perdeu. Já dá para ver que tem uma coisa estranha, porque a seed, que é um valor usado para gerar um resultado aleatório, normalmente é gerado no back-end, não no front-end. E para complementar, essa seed é literalmente o timestamp atual, e isso já entrega que tem lógica acontecendo no front-end. E você pode até pensar, eu vou repetir a seed ganhadora infinitas vezes então. Mas não adianta, porque o servidor devolve um erro dizendo que não pode ter seed repetida. Voltando para a suspeita principal, que o resultado é calculado no front-end, vamos ver no source o que acontece quando a requisição é feita com sucesso. É só procurar pela rota da API, colocar um breakpoint na função que é chamada no .dem, que nesse caso é esse w, só que olha que estranho, a resposta da API nunca é usada. O que está sendo passado é a seed, que de novo é gerada no front-end. Entrando dentro dessa função, dá para ver que essa parte do código é a responsável por gerar as cores dos próximos blocos e fazer a animação. Mas também tem uma função bem estranha que gera um valor aleatório e armazena na variável s, que nesse caso deu s igual a green, e depois adiciona esse valor bem no meio de uma lista. Executando o resto, estranhamente parou no verde. E se a gente tenta de novo e para no mesmo lugar, o s é igual a white, e cai no white. Se quiser, dá para pedir para o GPT fazer uma engenharia reversa desse trecho, ele é realmente muito bom com isso, mas nesse caso eu vou colocar um breakpoint aqui, copiar essa função e passar como parâmetro uma outra seed, e deu green. Então eu vou mandar a requisição com essa seed e apostando no verde, e foi. Dá para fazer isso infinitamente, sempre ganhando. Top demais. Em 1 hora e 9 minutos do desafio, o Luiz encontra uma vulnerabilidade no Aviator. Isso aí não sou eu não, é outro Luiz. Que é aquele jogo que você aposta, o aviãozinho vai subindo, multiplicando o seu dinheiro e você tem que sacar antes dele explodir, senão perde tudo. Quando o jogo começa, o front-end envia uma requisição com o valor apostado e o back-end responde com duas coisas, o ID do jogo e um tal de MS, que parece só uma string aleatória. E quando você quer sacar, a requisição de withdraw é enviada e o servidor responde só com OK true. Simples assim. E a primeira pergunta é, como que o front-end sabe que o avião cai true? Simples assim. E a primeira pergunta é enviada e o servidor responde só com OK true. Se você quer sacar, a requisição de withdraw é enviada e o servidor responde só com OK true. Simples assim. E a primeira pergunta é, como que o front-end sabe que o avião caiu? Porque não tem nenhuma conexão persistente avisando o cliente sobre esse crash, não tem WebSocket, não tem SSE. É isso que eu ia falar, com certeza é WebSocket, mas não tem. Então, client-side, de onde que vem essa informação? Como isso só pode estar sendo feito no client-side, vamos olhar o source de novo para ver o que está acontecendo. Procurando pela rota do Aviator, já dá para ver no .dem que aquele MS de resposta é na verdade um dado criptografado em AES, e a chave de criptografar está logo ali. Colocando o breakpoint nessa função, vamos deixar o jogo rodar e pronto. O valor descriptografado, a variável R, é literalmente o tempo em milissegundos até o avião explodir. Claro que fazer isso na mão para descobrir o tempo restante é um pouco chato e também consome o seu tempo. Então dá para ir no workspace, sobrescrever o trecho do código e colocar um simples console.log. E aí, toda vez que o jogo inicia, o console mostra exatamente quanto tempo falta para o avião quebrar. E assim, você nunca perde. Agora sim, só 1 hora depois... E daria para automatizar mais ainda, colocar ali um timeout justamente com uns milissegundos e antes de finalizar ele só dá o cash out ali, né? Tira o aviãozinho. Depois disso, descobriram a última vulnerabilidade. Com 2 horas de desafio, o listener conseguiu acessar o painel admin. Porque assim, o que seria de uma batch falsa sem um painel admin quebrado? E você pode estar pensando, deve ter deixado barra admin, barra dashboard ou barra manager, qualquer coisa óbvia. Mas não, eu coloquei esse painel admin como as pessoas geralmente colocam, em uma rota escondida, um pouco mais difícil de encontrar. E aqui vem uma dica para vocês. Esconder rota não é segurança. Isso é o que chamam de segurança por obscuridade. Se ninguém acha, ninguém mexe. E isso funciona como uma camada extra de proteção, mas nunca pode ser a sua única defesa. E o pessoal demorou realmente muito para achar, e isso foi por querer. Eu peguei uma wordlist de paths no GitHub e escolhi a última palavra dessa wordlist só para dar uma atrasada. E no fim encontraram. E era ZA. Pô, pior que o negócio era simples, cara. Sim, demoraram 1 hora para encontrar isso. Só que não acabou ainda. Assim que você entra, aparece um campo pedindo o e-mail do admin. E aí já sabe, sem rate limit, sem captcha, ou seja, é brute force. O listener acabou encontrando um e-mail válido de teste que existia, e-mail@email.com, e tem um OTP ainda. E obviamente tem uma força bruta de OTP, né? São 4 dígitos numéricos. 10 mil possibilidades, que dá um total de 10 mil combinações.
Se for fazer isso na mão, não vai dar certo, porque eu só tenho 5 minutos para enviar o OTP. E aparentemente não tem limite de tentativa, então a opção é mandar muitas requisições em paralelo e ver qual a resposta que muda. Tem muitas formas de fazer isso, mas eu vou no Turbo Intruder do Burp e colocar o Boa. script que testa todas as combinações possíveis e deixar ele rodar. E alguns segundos depois, encontro o OTP certo. Aí é só copiar a resposta válida, substituir na requisição original e a gente acessa o painel admin. E na verdade nem é um painel real, é só essa mensagem aqui. Bom, parabéns a todo mundo que participou. Como sempre, é muito legal fazer esses CTFs. E para você não perder os próximos, entra lá na comunidade do Discord e também me segue nas outras redes sociais. Agora, imagina a quantidade de requisição que esse CTF não recebeu. O pessoal rodando fuzzer, brute force paralelo e o servidor nem tremeu. Eu usei a Square Cloud na hospedagem, então se você está procurando um lugar para hospedar, já sabe onde ir. Não esquece que se você quer se tornar um hacker ético e ter boas certificações, passa lá na Solid. A trilha de conteúdo deles é incrível, ótimas certificações e é muito bom para começar do zero. Tem desde hardware hacking, automação, algoritmos, Linux, criptografia, análise de malware, é muita coisa boa. E também você começa a fazer parte do Solid Hunter. O link está no primeiro comentário fixado. Obrigado por assistir até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu! Isso aí. Não vou precisar nem entrar no site da Solid aqui nesse vídeo, que o Yuri já falou tudo. Se você quer se tornar um hacker, Solid One. Valeu demais, Yuri Dev. Tô esperando o seu próximo vídeo. Pessoal, vai lá no canal do Yuri Dev. Pô, todos os vídeos são fenomenais. Comentem aí sugestões para novos reacts, novos temas para eu reagir e comentar aqui no canal. E até a próxima. Falou!